Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Convidar uma galera para estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando aí. Boa tarde. Vou convidar o pessoal para estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo bem? O áudio tá ok aí? Tudo tranquilo? Vambora. Essa semana eu fiquei a maior parte da semana sem fazer live, agora retomando. Já foi uma ontem, uma hoje e outra pra amanhã. Vamos nessa. Vambora. Bora, bora, bora. Vamos entrando, galera. O áudio tá ok aí? Tchan, tchan, tchan. Cachorrinho participando da live. Normal. Vamos nessa. Bora lá, galera. Vou começar aqui, vou falando um pouco da atmosfera, do encerramento da jornada dos 30 dias. O evento que a gente realizou aí, que na prática os 30 dias encerraram ontem. Foi uma jornada bem interessante, bem legal, de criação e modificação de hábitos. Então a gente nessa live aqui vai contextualizar aí de forma geral como foi a jornada, como foi o andamento. Foi bem interessante para poder fazer aí um fechamento bem legal do trabalho executado. Acho que os resultados são extremamente satisfatórios. A gente conseguiu o objetivo com excelência, até acima do que eu esperava. Foi muito bom, ajudou bastante o desenvolvimento das ferramentas, do método, de todo o trabalho. Então, para começar, vamos definir aí de forma geral o que é hábito, né? Que a gente tá falando muito, principalmente esses últimos 30 dias durante a jornada. Falei bastante sobre hábito, o que é hábito, como que se modifica, como que se cria um hábito. Dentro da jornada, implementei várias ferramentas para poder ir ajudando quem estava na caminhada. Então, o nosso primeiro foco, até para fazer sentido toda essa live de encerramento da jornada, a gente precisa definir o que é hábito. Então eu trouxe algumas definições mais técnicas para a gente elaborar em cima dessas definições. Hábitos são ações automáticas definidas por padrão pelo seu mindset, pela sua mentalidade. Hábitos são ações automáticas ou falta delas, a gente vai falar agora, definidas por padrão pelo seu mindset. Por que ações automáticas ou falta delas? Tudo que você constrói tem uma rotina de hábito. Então, por exemplo, se você faz atividade física, a sua rotina, vamos falar, automática, o seu hábito é fazer a atividade. Vamos pensar em caminhada, por exemplo, que é algo que eu gosto muito e sempre tô colocando no perfil. Vamos pensar em caminhada. Quando eu penso em atividade física, por padrão, por definição, meu cérebro vai trazer caminhada, vai trazer piscina, que eu faço atividade na água também. Então, quando eu penso em atividade física, por padrão, a primeira palavra, o primeiro pensamento que me vem é caminhada. Por quê? Porque eu pratico, eu tenho o hábito da caminhada. De 2 a 3 vezes por semana, fazer 1 hora de caminhada com a minha esposa. Então, por padrão, quando eu penso em hábito, é isso que vem à minha mente. Talvez quando você pense em hábito, quais são os seus hábitos, você vai pensar, como eu citei o exemplo da atividade física, você vai pensar na falta da atividade física. Por que eu não faço atividade física?
Ah, porque eu estou cansado, porque eu trabalhei. Seu cérebro já traz as respostas automáticas. Então, hábito é isso. Hábito é uma ação automática, uma resposta, são ações automáticas definidas por padrão pelo seu mindset. Então, como é que isso funciona? Para a gente entender. Quando você tem, de forma geral, vamos vincular aí os seus resultados aos seus hábitos. Quais resultados você tem na sua vida? Se a gente fizer, eu fiz uma live falando sobre isso, que é bem interessante, e eu vou resgatar um pedaço dela aqui, porque faz muito sentido nesse encerramento da jornada. Os resultados que você tem em todas as áreas da sua vida. Se eu conseguisse mapear todos os seus hábitos, vamos pensar lá em atividade física. Dani Dias, seja bem-vinda. Vamos pensar em atividade física. Se eu pegar e mapear todos os seus hábitos dentro do item atividade física. Então, eu já citei alguns exemplos da minha parte. Vai vir lá, Daniele, seja bem-vinda. Vai vir lá, eu faço 3 horas de caminhada por semana, faço 2 horas de atividade na água. Então, nós vamos falar aí no mínimo 5 horas de atividade física por semana. Então, qual é o resultado? Aí eu só estou pegando o meu exemplo, você pode colocar o seu aí se você quiser interagindo comigo, pode colocar no comentário aí. Qual é o resultado de uma pessoa que tem por hábito fazer 5 horas de atividade física por semana? Qual é o resultado dessa ação? Vamos pensar, um ganho de saúde, um ganho de disposição, olhando só para esse item isolado, tá? Eu sempre gosto de contextualizar para poder fazer sentido. Nem tudo, se eu fizer um recorte isolado de todo o contexto, ele faz sentido, mas nesse caso eu estou analisando só a quantidade de horas de atividade física que eu faço por semana. Estou pegando o meu exemplo e aí gostaria que você fosse me acompanhando fazendo o seu mapa, o mesmo mapa que eu estou fazendo. Então, primeiro ponto que nós trouxemos. O que é hábito? Hábitos são ações automáticas definidas por padrão pelo seu mindset, ou seja, pela forma como você pensa. Beleza. Os hábitos, os seus hábitos e os seus resultados atuais. Eles conversam? Então, por exemplo, qual é a minha nota, vamos falar no pilar atividade física. Vamos falar que seja uma nota 8, porque eu faço 5 horas de atividade física por semana. Então, vamos falar, como faltou 2 dias, em vez de ser nota 10, eu vou colocar nota 8. Se você fizer esse mapeamento, ou seja, do seu resultado e dos seus hábitos, que nota que você tem no pilar atividade física? Por exemplo, esse é uma área da sua vida, um ponto. Para que a gente está fazendo esse link? Voltando lá na live do Diga-me seus hábitos que eu te direi quem és. Essa correlação ela é direta. Se eu pegar todos os hábitos que você tem, eles conversam diretamente com todos os resultados que você tem em qualquer área da sua vida. Então, qualquer área da minha vida que eu pegar, que eu quiser saber o meu resultado, é só eu olhar os resultados, os hábitos que eu tenho naquela área. Então, pensando em atividade física, quais os hábitos de atividade física você tem? Elenca eles aí. Não, eu não faço atividade física nenhuma. Qual é a sua nota no seu pilar de atividade física? É 0. Beleza. Para alguém que tem 3 horas de caminhada, 2 horas de piscina, qual a nota? E aí, como exemplo aqui, eu citei 8, né? Quais os resultados você tem atualmente? Se você fizer esse mapeamento, e um dos objetivos da jornada dos 30 dias era exatamente esse, pessoal, boa tarde a todos que estão comigo aí. Vou pedir aquela gentileza de sempre, clicar no aviãozinho, mandar pelo menos para 3 pessoas, para a gente ir aumentando a abrangência da live, do conteúdo. Puder clicar no coraçãozinho aí também para aumentar a relevância da live, eu vou agradecer. Então, continuando, fazendo... por que eu estou fazendo toda essa contextualização do hábito? Para poder a gente entrar dentro da jornada dos 30 dias e tentar entender no detalhe o que aconteceu lá. Só existe uma forma, então, desse exemplo que eu falei da atividade física, só existe uma forma de eu mudar o resultado que eu tenho dentro do pilar de atividade física. Qual é? Mudando os hábitos que eu tenho dentro do pilar de atividade física. Eu vou precisar implementar coisas ali, devagarzinho, para poder empilhar resultado. Com esses micro resultados, pensa numa janela de 30 dias,
para trás e para frente. Vamos fazer um retrospecto da sua vida nos últimos 30 dias. Dos últimos 30 dias, se eu pegar dia a dia, a gente pegar lá dia... Só lembra, tá? Quando eu falo dia 1, eu não quero falar necessariamente o dia 1º do calendário. O dia 1 é hoje, galera. O dia 1 é o dia que você começa. O dia 1 é o agora, é o que eu vou fazer agora. Se eu pegar uma janela de 30 dias para trás até agora, qual a sua nota? Eu sempre estou usando o pilar de atividade física como exemplo, mas você pode utilizar para várias outras coisas. Autodesenvolvimento, dentro da jornada dos 30 dias a gente teve pessoas estudando inglês, pessoas arrumando a casa, pessoas fazendo atividade física, pessoas fazendo caminhada, teve de tudo um pouco, pessoas fazendo oração, estudando idioma, cada um estava na sua jornada. Então, dentro de 30 dias, imagina o seguinte, se eu pegar os últimos 30 dias da sua vida, escolher uma área lá que você queira analisar, e olhar os hábitos que você tem dentro dessa área, olhar nos 30 dias para trás. Então vamos pensar atividade física e vamos pensar que é zero. Sua atividade física, cara, eu gostaria muito de ter feito caminhada todos os dias, mas não fiz. Só querer fazer não te traz resultado. Não é só isso que vai te trazer resultado. Importante, tá? Querer é o primeiro passo. Por mais que, eu quero, mas eu não consigo. Tudo começa no querer, tá? Tudo começa no pensamento. E ao longo da live eu vou falar um pouco sobre isso, da importância de você pensar, que vai gerar a frequência de você conseguir aquilo que você quer. Tudo começa, toda ação, ela nasceu num pensamento. Toda ação. Então, por exemplo, se eu tenho resultado, se eu tenho o resultado de 5 horas de atividade física por semana, se eu tenho o resultado da caminhada, ou seja, eu caminhei lá as 3 horas de caminhada na rua e 2 horas de caminhada dentro da piscina. Se eu tenho 5 horas de resultado, esse resultado foi gerado por uma ação. Essa ação foi gerada por um sentimento. E esse sentimento foi gerado em um pensamento. Então tudo que você pensar, que quer fazer, que pode alcançar, vai partir do seu pensamento, da forma como você pensa esse ponto da sua vida. Então imagina o seguinte, dá um exemplo prático. Hoje eu quero o resultado da minha 1 hora de caminhada. Eu ainda não tenho esse resultado porque eu ainda não caminhei hoje, mas já está programado. Logo depois da live, nós vamos, um pouquinho mais no final da tarde, 5, 5 e meia, nós vamos fazer caminhada. Para me ter o resultado da caminhada, o benefício da caminhada, eu vou ter que executar a ação caminhada. Para que essa ação caminhada seja executada, primeiro eu estou um sentimento, que é o que eu estou falando aqui. E esse sentimento só é gerado por algo que eu estou pensando. Então tudo começa no seu mindset. Tudo começa na forma como você pensa. Na forma default, na forma padrão como você pensa. Por isso a definição de hábito. São ações automáticas definidas por padrão, ou seja, pelo seu mindset. Fazendo o link, hábitos e resultados. A minha pergunta para você é, hoje na sua vida está coerente? Os seus hábitos... Se eu desenhar eles, se eu pegar uma folha de papel, a gente escolher uma área da sua vida, eu colocar os hábitos que você tem nesse pilar que você quer, o resultado que você tem está coerente com os seus hábitos? Garanto que sim. E aí, bons ou ruins, não estou falando que o resultado seja satisfatório ou seja o resultado que você queria, mas ele é 100% coerente, os seus resultados em todas as áreas da sua vida são 100% coerentes com os hábitos que você tem dentro de cada área dessa, ok? Contextualizado o que é hábito, o link entre resultados e hábitos, vamos falar da jornada dos 30 dias. O que é a jornada dos 30 dias? Um movimento que eu criei para acompanhar durante 30 dias. Eu faço inglês por um aplicativo chamado Duolingo, que tem como conceito, como ferramenta, a contagem de dias consecutivos que você pratica. Então essa história eu contei lá na live de abertura da jornada, como é que começou a minha interação com idiomas, a importância disso, do inglês para a vida como um todo, que conversa tanto com idiomas quanto com o desenvolvimento. Então só para ficar mais curto, que meu foco aqui hoje é outro, eu quero ser um pouco mais técnico dentro da jornada. No dia que eu fiz a live de abertura, foi o dia que eu completei 1970 dias de Duolingo. Ou seja, 1970 dias consecutivos fazendo inglês diariamente. Uma das ferramentas que nós usamos dentro da jornada foi a medida mínima. Então eu estabeleci uma medida mínima. O que é a medida mínima? É o tempo mínimo
que eu preciso estudar, que eu preciso fazer Duolingo todos os dias para aquele dia ser considerado um dia ok. Então, esse tempo médio, ele gira entre 5 e 10 minutos, para me fazer bater a meta do dia lá, que são 20 XP, que é a unidade de medida do Duolingo. Então, beleza, lá no dia 1970 nós iniciamos a jornada, foi o dia 1 da jornada, se não me engano, uma quarta-feira. E duas coisas eu queria desmistificar com esse movimento. Primeiro que o dia 1 da jornada, Fernando, seja bem-vindo. O dia 1 da jornada foi uma quarta-feira que eu não lembro nem que dia que era, se eu não me engano, eu acho que era 23 de fevereiro. 23 de fevereiro, uma quarta-feira, foi o dia 1. E casou com tudo que eu queria demonstrar. Não tem essa de segunda-feira eu começo, não tem essa de dia 1º de janeiro eu começo, é qualquer dia e qualquer hora. O resultado é importante, você precisa do resultado, você vai precisar modificar hábitos naquela área que você quer trabalhar. Então lá foi o dia 1 da jornada dos 30 dias, o dia 1970 do meu Duolingo. Ou seja, do dia 1970 até o dia 1999 eu tinha 30 dias, que foi o dia de ontem, tá? Foi o 30º dia da jornada, a jornada se encerrou ontem, a jornada dos 30 dias finalizou ontem. E aí hoje essa live para contextualizar, trazer um pouco dos resultados, dos métodos, trazer alguns presentes para os alunos que participaram da jornada, que eu quero fazer em agradecimento para ajudar. Então, ok, começamos lá no dia 1970, o fluxo, vou falar rapidamente, aulas teóricas diárias com atividades para fazer todos os dias, porque não adianta nada 100% de teoria sem ação. Eu preciso ter ação para que eu tenha resultado. Lembra lá do mindset, como que eu tenho resultado? Para ter resultado eu preciso de ação, para ação eu preciso de sentimento, para sentimento eu preciso de pensamento. Então esse era o gatilho, era trabalhar o seu mindset. Em que pontos nós trabalhamos o mindset? Na jornada inteira. É um passo por dia, uma coisa por dia, um pouquinho todo dia, eu vou elevando o patamar e mudando o mindset. Que é a forma padrão como você reage lá, como eu falei no iniciozinho da live. Então, até aqui nós temos o que é hábito, o link entre os hábitos e os resultados, a jornada dos 30 dias. Então, todos os dias a gente trouxe lá um conteúdo teórico, nós tínhamos um combinado de prática, de ação, só tem resultado quem tem ação, seja resultados bons ou ruins, eles são gerados por ação ou falta dela. Não ação também é uma ação, você escolheu não agir e tem o resultado disso, é uma ação. Então eu tenho ação e tenho resultado. E aí nós fomos trabalhando dia após dia. E aí tivemos N aprendizados, N coisas que se aprenderam ao longo da jornada. Então esse era o objetivo, começar lá um dia por vez, um pouquinho a cada dia. Nós começamos com 5 minutos, o dia 1 da jornada, o objetivo era 5 minutos, você fazer 5 minutos de prática, para poder ir empilhando esses 5 minutos ao longo dos 30 dias e fazendo elevações estratégicas para no final formar uma quantidade de tempo relevante para o resultado. Essa é a estratégia. Agora eu posso falar um pouco dos bastidores, do que estava por trás, o que está por trás da estratégia da jornada. Então esse é um ponto. Trazer algumas ferramentas, só para a gente ir contextualizando como que como que você sabe, como que você consegue me provar que teve avanço, como que você consegue me dizer que realmente as pessoas tiveram resultado. Óbvio, aí a gente tem algumas alunas acompanhando a live aqui. Cada um teve a sua experiência, cada um está num ponto da jornada da vida. Esquece a jornada dos 30 dias, cada um está num ponto da jornada da vida. E conforme você tem acúmulo de experiências, acúmulo de vivências, você vai utilizar a jornada e as ferramentas da jornada, que é algo importante, da forma que melhor se adapta com a sua realidade. Então, de algumas ferramentas, eu trouxe de forma bem resumida aqui, que se fosse para trazer todas, ia ficar muito longa essa abordagem. Então nós utilizamos uma ferramenta que eu chamo de gráfico. O que é o gráfico? Se você for lá no meu perfil, tem os 30 dias da jornada lá, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, e a cada dia que as pessoas iam fazendo a sua prática, o que é o fluxo recomendado? Nós temos o boot diário, que é para poder mudar
a sua frequência cerebral, te colocar em frequência de hábito, fazer o boot, assistir a aula teórica, fazer a prática e atualizar seu gráfico. O atualizar o gráfico é entrar lá na publicação do dia correspondente e informar se aquele dia você fez ou não a sua atividade, se ela fez o seu hábito. Então você definiu lá, alguns definiram caminhada, outros definiram tempo de oração com Deus, idiomas, organização da casa, tempo de qualidade. Cada um definiu o hábito que gostaria de trabalhar, e aí eu vou explorar um pouco disso. E cada hábito desse a gente tinha um combinado lá no início da jornada, que era 5 minutos, para poder fazer o hábito. Entrava lá na publicação do dia 1 e informava, os últimos, e uma das estratégias extremamente significativas e importantes do gráfico, a gente olhar sempre para os últimos 7 dias. Isso é uma das ferramentas que foi utilizada, que é contexto. Por quê? Nos últimos 7 dias, vou tentar enquadrar aqui, nos últimos 7 dias você não fez atividade. Se você faz atividade hoje, você tem 1 contra 6, então você está perdendo de 6-1. Você faz no dia 2, você está perdendo de 5-2. Você faz no dia 3, você está perdendo de 4-3. No quarto dia que você faz, e aí geralmente até no quarto dia que você chega na pura empolgação, porque está fazendo, e aí você coloca seu gráfico, eu coloco, meu amigo coloca, outra pessoa coloca, as pessoas estão colocando gráfico, estão entrando em ação, isso te gera um movimento. Você fala, opa, a galera está indo, eu quero ir também. No quarto dia você tem a reversão da tendência. Aquele gráfico que estava 6-1, a partir do quarto dia já está 4-3, ou seja, você já está ganhando. Em 4 dias você já consegue começar a ter contato visual com uma mudança intencional de frequência que você fez. Isso é super poderoso. Óbvio, tem N ferramentas que você precisa vivenciar para entender. Então tem em alguns momentos em que eu pedia, eu falei assim, não se preocupa muito em entender. Só faça e não pare, só faça do jeito que o método pede e continue caminhando, que depois, quando você tiver o resultado, você olha para trás e entende o porquê. Não precisa me preocupar muito com entender agora. Faça, tenha o resultado e entenda depois. Essa é a escala de priorização. Então, beleza, uma das ferramentas foi o gráfico, que ajudou demais. Esse gráfico é alimentado aonde? Dentro do grupo VIP, tem um link na bio, eu vou explicar no final, a jornada continuará aberta. O evento Jornada de 30 dias que eu estou fazendo, ele se encerra, terminou ontem e a live de encerramento da jornada é hoje. Então o evento Jornada dos 30 dias se encerra hoje. A jornada dos 30 dias como ferramenta, ela continua existindo e ela continuará ativa pós-evento. Por quê? Porque é uma jornada, e uma das coisas que você vai aprender lá dentro é que você não deve caminhar sozinho, deve ter alguém caminhando com você para te ajudar, para te incentivar, para você apoiar a pessoa e a pessoa te apoiar. Mas para aqueles que estão mais prontos, estão melhor preparados, você consegue fazer a jornada de forma independente. O ideal, claro, que você tenha alguém contigo. Eu sempre sugiro, cara, arruma alguém, seja seu cônjuge, um amigo ou alguém de dentro da própria jornada para poder fazer. Então, hoje pode ser o seu dia 1. Cara, define uma área aí, define um hábito. Apesar que eu vou falar algumas coisas aqui para te ajudar a entender que tem estratégia até para definir qual hábito você deveria trabalhar, qual hábito impacta a sua vida, qual seria o mais recomendado de você iniciar, não necessariamente o que tem mais impacto, talvez seja o que você deva começar, porque talvez o nível de esforço que você tem que colocar no que tem mais impacto é muito grande e você não vai conseguir fazer, e aí você vai desistir. Se você começar por um mais leve, que é, me dá um exemplo de hábito leve, beber água. Beber água, extremamente impactante, relevante na sua vida. E talvez se eu começar a te falar assim, começa com atividade física. Você vai falar, eu tenho uma resistência danada. Se eu te falar assim, cara, começa pelo hábito de beber água. Primeiro implemente o hábito de beber água. Então, talvez você precise de atividade física, você precise de caminhada, mas para estabelecer uma jornada de implementação de novos hábitos, talvez não seja a caminhada por onde você deva começar. Talvez seja a água. E aí, implementando o hábito de beber água diariamente, de hora em hora, depois de 30 dias, você ter conseguido fazer a implementação desse hábito, um hábito fácil, tá? Nível fácil.
Você fez uma vez, você fez uma segunda vez, você consegue implementar hábitos fáceis de forma intencional e consciente. Daqui a pouco você pode partir para a caminhada. Então tem estratégia, tudo tem estratégia e tem ferramentas para poder fazer. Então, beleza. Uma das ferramentas que nós usamos, o gráfico. Esse gráfico alimentado dentro do grupo VIP, que é um grupo, se você clicar no link da bio, você vai cair para dentro do grupo. O evento Jornada dos 30 Dias finaliza hoje, mas a Jornada dos 30 Dias como ferramenta continuará ativa. Você pode ir lá, clicar, entrar para dentro do grupo, tem o mapa das atividades lá todo dia. Entra no grupo lá, o mapa das atividades, você vai assistindo a aula, fazendo teoria e prática, atualizando seu gráfico no comentário, você consegue fazer normalmente. Hoje pode ser o seu dia 1, amanhã pode ser o seu dia 1, qualquer dia pode ser o seu dia 1 para você começar a implementar. Inclusive para quem finalizou a jornada comigo ontem, finalizou os 30 dias, você pode escolher um novo hábito ou dar sequência no seu hábito, rebobinando a jornada. Volta lá no dia 1 e o que você está vendo como dia 1 lá seja seu dia 31. Gráfico, teoria, prática, gráfico, atualiza no comentário lá, só coloca o dia que você está e sequência. E você não precisa parar, entendeu? Então, gráfico, grupo VIP, uma das ferramentas, apesar de parecer óbvio e falar assim, não, cara, isso não é nenhuma ferramenta, isso aí é uma definição, algo que eu me propus a fazer e falhei, eu preciso recomeçar. Não é tão simples assim. Precisa ser intencional e processual, precisa existir um processo, precisa ser entendido como uma ferramenta que está amarrada com o ato de você não falar, eu não fiz a sequência, eu não fiz a minha atividade física hoje, eu vou recomeçar amanhã, que é uma das histórias que eu conto do Duolingo, que é uma das estratégias que o Duolingo usa, das quais eu mais aplico. Se não fez um dia, se nos últimos 30 dias, um dia, você não realizou a atividade física, ela não vai mudar o mundo se você recomeçar amanhã. Pensa nos 30 últimos dias, você tendo realizado a sua atividade física, um dia que você não fizer a atividade física, e depois os 30 próximos você fizer, nos últimos 61 dias, você fez 60 dias, seu resultado é ótimo. Então, ferramenta do recomeçar, a gente colocou, demonstrou a importância, como aplicar. Teve alunos que tiveram ótimos resultados nessa teoria do recomeçar. Não concordo, mais fácil, e eu percebo que fez muito bem, que caminhou, conseguiu reestruturar a jornada, foi bem interessante. O gatilho cruzado, uma ferramenta também extremamente prática e importante. O que é o gatilho cruzado? Eu preciso fazer atividade física, mas eu não faço atividade física e, além de não fazer atividade física, eu como um chocolate. Beleza, faz gatilho cruzado. Só como chocolate se fizer atividade física. Coloca um amarrado no outro. Eu só vou ter direito ao chocolate se eu fizer a caminhada. Para começar. Então são estratégias que vão amarrando uma na outra. Gráfico, grupo, recomeçar. O gatilho cruzado, elevação sistêmica de patamar. Para você ir elevando devagarzinho. Começa com 5 minutos, parece que não vai mudar nada na sua vida. Faz uma semana de 5 minutos, depois faz uma semana de 10, depois faz uma semana de 15, depois faz uma semana de 20, depois faz 2 dias para fechar os 30 de 25. Nessa brincadeira de elevação sistêmica de patamar, nós fizemos 400 minutos. 400 minutos de hábito ao longo dos últimos 30 dias. Só a nível de curiosidade. Se eu te perguntar assim... 2 horas, se você fizer 1 hora de caminhada 2 vezes por semana, mas fizer todas as semanas do mês, isso trará um bom resultado para a sua vida? Se você fizer 1 hora de caminhada por 2 vezes por semana, ao longo de 4 semanas, isso trará um ganho de saúde para você? Acho que a maioria de nós vai concordar que sim. 2 horas por semana, durante 4 semanas, dão 480 minutos. Dentro da jornada, nós fizemos 400. Dentro dos 30 dias, nós fizemos 400. Com uma pequena adequação de tempo, se eu, em vez de eu começar com 5, eu começar com 10 a jornada, eu já consigo bater esses 480 minutos. O resultado é o mesmo, fazendo com uma carga distribuída, porque tem várias estratégias. Então, por exemplo, tem hábitos que você precisa fazer todo dia, tem hábito que você precisa fazer 2, 3 vezes por semana, tem hábito que é só de segunda a sexta, tem hábito que é 5 minutos, tem hábito que é 10 minutos, tem hábito que é meia hora, tem hábito que é 1 hora, depende, aí tem vários formatos de cronograma para poder
estabelecer qual a melhor forma de trabalhar seu hábito. Então isso é uma outra ferramenta. E por último, autoconhecimento, que traz uma reflexão grande. Você consegue ver, e a gente percebe autoconhecimento. Se você entrar em todas as 30 publicações de dentro da jornada, você vai ver que, principalmente ali depois do 15º dia, aí já começa a ter uns depoimentos do que está acontecendo dentro da jornada. Depois eu vou falar dentro da parte de depoimentos aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a pessoa, você evolui, nossa, o meu resultado está aparecendo, nossa, que legal, isso aqui está fazendo sentido para mim. Boa tarde a todos que estão online aí. Puder clicar no aviãozinho, convidar mais 3 pessoas para estar aqui, para a gente ir aumentando a relevância, eu agradeço. Clicar no coraçãozinho também para aumentar a relevância da live. Então, beleza, essas foram algumas das ferramentas que nós trabalhamos dentro da jornada dos 30 dias. Beleza, aí o mundo não é perfeito. Em algum ponto da jornada, e isso estava muito claro, tanto é que se você olhar lá a quantidade de comentários que tem no dia 1 e a quantidade de comentários que tem no dia 30 é bem menor. Ou seja, começou lá 20, 30 pessoas para terminar entre 5 e 10 pessoas, para finalizar, para conseguir fazer o processo dos 30 dias. Ou seja, ao longo desse caminho, algumas pessoas pararam e recomeçaram. Quem recomeçou não tem problema nenhum, não se aplica o que eu estou falando, mas tem pessoas que desistiram. Elas não falharam, elas desistiram. Então, ao longo do mês eu ia vendo lá, fulano saiu do grupo, fulano saiu do grupo. Mas por quê? Porque geralmente parou, começou a fazer o hábito lá, e aí um dia falhou, 2 dias falhou, e aí aquela vira a famosa pressão social, né? A pressão social, todo mundo fazendo e eu não estou fazendo, e aí eu não quero ficar olhando para aquilo que me faz mal. Eu queria estar conseguindo fazer atividade física, isso é importante para mim, eu precisava estar me alimentando melhor, eu precisava estar estudando idiomas, isso seria importante para mim, mas eu não estou conseguindo fazer. E aquilo incomoda, você prefere não ter contato com isso, porque realmente incomoda, dói, e eu entendo, tanto é que eu respeitei, mandei para todas as pessoas que saíram do grupo, eu mandei lá o link para poder fazer a avaliação, e para minha satisfação, 100% das pessoas que avaliaram a jornada dos 30 dias, depois de ter saído, saiu, eu mandava um link, que pena que você abandonou a jornada e tal, gostaria que você continuasse, mas vou respeitar a sua decisão, gostaria que você avaliasse para mim a jornada. E 100% das avaliações, 100% das avaliações das pessoas que desistiram da jornada, trazia como feedback que o método e a ferramenta, se aplicado como recomendado, funciona, mas que por algum problema interno a pessoa não conseguiu executar, mas que a ferramenta, o método funciona. E era um dos grandes objetivos meus pessoais da jornada, era validar métodos, estratégias e ferramentas. E fica muito claro, depois que você conhece o método, que você conhece as ferramentas, você vê que realmente funciona, que vai trazer resultado, é só você fazer, Ctrl+C, Ctrl+V, consistência, e é rápido, consistente, simples, vai funcionando. Só que, cara, entra questões emocionais, trauma, bloqueio, procrastinação, tem de tudo que você puder pensar, que impediu algumas pessoas de seguir até o fim. Então, até aqui, ok. Mas agora vamos fazer um exercício, principalmente para quem tiver participado da jornada e está assistindo essa aula e desistiu. Vamos imaginar, quem foi até lá ao final sabe a resposta do que eu vou falar. Imagina como estaria a sua vida se você tivesse feito e não desistido da jornada. Vamos fazer um exercício de mentalização baseado no que não aconteceu. Você começou lá, e aí eu não sei em que ponto da jornada você parou, mas imagina uma jornada onde durante uma semana as pessoas fizeram 5 minutos de prática, com a implementação de algumas ferramentas. Na segunda semana, 10 minutos. Depois a implementação de mais ferramentas. Terceira semana, 15 minutos. Implementação de mais ferramentas. Quarta semana, 20 minutos. E nos 2 últimos dias, que aí deu 28, né? Os 2 últimos dias, que foi dessa semana, foram 25 minutos. A última elevação de patamar, totalizando 400 minutos. Tá? Vamos imaginar se você tivesse se alimentado durante 400 minutos de forma melhor ao longo desses 30 dias. Se você tivesse praticado uma atividade física por 400 minutos, que eu falei com um pequeno ajuste de rota, com uma pequena adaptação, você conseguiria fazer algo muito próximo de uma atividade física feita 1 hora
por dia, 2 vezes por semana, que traz ótimos resultados. Você chegaria em 480 minutos. Como estaria a sua mentalidade, o seu corpo, a sua satisfação com você mesmo, se você tivesse conseguido trilhar essa jornada? Lembrando, mas a gente tem teve pessoas que entrou ao longo da jornada, a jornada já estava acontecendo e o dia 1 delas é outro ponto. Então, por exemplo, às vezes estava no dia 10, a pessoa começou a fazer o dia 1 e hoje está ali fazendo o seu 21º dia. Ela vai chegar no dia 30 dela, ela vai terminar a jornada dela. A jornada individual é a sua jornada, é a sua jornada dos 30 dias, que inclusive pode começar hoje. Você pode recomeçar, um hábito, você pode começar um hábito ou você pode modificar algum hábito prejudicial que você tenha. Eu passo muitas horas no celular, quero mudar esse hábito, quero substituir o hábito ruim por um hábito bom. Você consegue fazer isso dentro da jornada, bem tranquilo. Então imagina como estaria a sua vida se você tivesse feito o que a jornada propõe e não desistido da jornada. Pergunta para reflexão. Alguém que praticou durante 400 minutos, ao longo dos últimos 30 dias, atividade física, fez controle financeiro, estudou, idiomas, qualquer coisa, que fez momento de oração. Você acha que a saúde das pessoas que concluíram a jornada está melhor ou pior do que as que não concluíram nem começaram? Só para reflexão. Você acha que a saúde dessas pessoas que estão terminando a jornada está melhor ou está pior do que a saúde delas quando começou, para ficar mais fácil? A parte de finanças dela, da pessoa que fez o estabelecimento de hábito, controles financeiros ao longo dos últimos 30 dias. Você acha que as finanças dela estão melhor ou pior do que antes? Você acha que o autodesenvolvimento dela está melhor ou pior do que antes, depois de 400 minutos de prática? A relação com Deus, o momento de oração, você acha que está melhor ou pior depois de 400 minutos de prática? Boa tarde, Evandro, seja bem-vindo. Estamos fazendo aí o encerramento da jornada dos 30 dias. E aí vou trazer algumas coisas que foram fato, tá? Que aconteceram. Fora esses 400 minutos, teve uma aluna que praticou inglês e fez 1 hora. Em vez de fazer 5 minutos, ela estabeleceu como meta 1 hora diária de estudo de idiomas. Você acha que uma pessoa que nos últimos 30 dias estudou 1.800 minutos, estudou 30 horas, 1.800 minutos de qualquer idioma, você acha que essa pessoa está melhor ou pior do que uma pessoa que há 30 dias atrás não começou a fazer a mesma coisa? Com 5 minutos ela já teria ganho. Essa implementou 1 hora de estudo de inglês. Será que o nível de conhecimento dela está melhor ou pior do que 30 dias atrás? Será que o hábito de estudar idiomas por 1 hora todos os dias, ao longo de 30 dias, melhorou ou piorou o conhecimento dela de idiomas? Tem 1 hora de inglês. A gente teve uma aluna que começou no 2º dia, a jornada estava no dia 2 e foi o dia 1 dela. Então ela está encerrando a jornada de 30 dias dela hoje, que terminou ontem, ela vai encerrar hoje. Então teve gente que começou no 2º dia, no 3º, no 10º, no 15º, e vão terminar. Essa questão é só o movimento, é só de você estar acompanhando o movimento. A jornada é um movimento. O hábito diário de estudo, sem dúvida, desenvolve a pessoa. Exatamente, Evandro. Desenvolve tanto a parte intelectual quanto a parte emocional, você se ver evoluindo, você se ver você pagando um compromisso que você fez, um desenvolvimento pessoal. Isso tem ganhos emocionais gigantescos, que vão te trazendo ganhos de todas as esferas que você puder pensar. Então teve aluno que estudou 1 hora, ao invés de 5 minutos, imagina o ganho. Começou no 2º dia e não parou mais, ou seja, começou no dia 2, mas não parou mais. O dia 2 nosso da jornada foi o dia 1 e não parou mais. E se você entrar lá dentro e esse é um exercício muito legal, recomendo para todo mundo fazer. Cara, entra lá dentro das publicações da jornada, dos 30 dias e dá uma olhada. Cara, tem depoimentos lá, show de bola, muito top. Dentro do grupo VIP eu trouxe alguns dos depoimentos que os alunos colocaram lá, das modificações, dos impactos. Cara, foi super bacana mesmo. Então, falando um pouco de mindset, obrigado, Evandro, tamo junto. Falando um pouco de mindset, para a gente entender o quanto isso é importante. Então, para ter o resultado, para ter as 30 horas de estudo de inglês, ou seja, para ter esse resultado, precisou existir uma ação. Para existir a ação,
você precisa sentir a vontade de fazer. Para ter o sentimento, precisa ter pensamento. Então, o mindset para a modificação de hábito ele foi trabalhado ao longo dos 30 dias da jornada. Ao longo de 30 dias da jornada, nós trabalhamos sua forma de pensar, como está diretamente relacionado. Se eu mapear 100% dos seus hábitos, eu consigo te mostrar 100% dos seus resultados atuais. Se os seus resultados atuais não estão condizentes com os resultados que você gostaria de ter, é simplesmente uma questão de trabalhar em cima dos hábitos que geram cada resultado em cada área da sua vida. Mudando o mindset, muda o sentimento, muda a ação, que muda o resultado. É assim que funciona o fluxo. De forma geral, tá? Para a gente começar a falar um pouco de parte técnica. Todos, independente se você entrou na jornada no dia 29, se você entrou na jornada no meio da jornada, no 10º dia, no 15º dia, no 20º, ou se você entrou no último dia, ou se você entrou na jornada e ao longo do caminho você desistiu, todos os alunos eu vou, como agradecimento, como reconhecimento de participação na jornada, eu vou dar um brinde, vou dar um presente da jornada dos 30 dias para reconhecer, para agradecer a participação de todos, independente se concluiu ou não a jornada, todos vão ganhar uma sessão estratégica de análise de hábitos comigo, todos, 100%. Vou mandar o convite depois individual para todos os alunos que tiverem interesse, claro, é um presente, então use se te agradar. Todos os alunos que passaram pela jornada vão ganhar uma sessão estratégica de estabelecimento de hábitos comigo, tá? Pra gente fazer a análise dos resultados, te ajudar a mapear, cara, por que eu saí, ou por que eu não terminei, ou por que eu desisti, fazer toda a análise. O que vai ter nessa sessão estratégica que todos os alunos que participarem da jornada, e aí só para ficar registrado, o evento acabou, o evento terminou, a jornada dos 30 dias terminou, porém a ferramenta, a jornada continuará aberta. E essa sessão estratégica vai ser a minha forma de continuar garantindo o funcionamento da jornada dos 30 dias. Então é uma sessão estratégica de 30 minutos de análise e implementação de hábitos. Eu vou te ajudar ali a desenhar o mapa. Nós vamos fazer esse levantamento, esse exercício que a gente fez na live aqui. Fazer o levantamento dos seus resultados atuais, fazer uma definição de perfil e propósito, que é importante, são 3 pilares, tá? Basicamente, para poder garantir que a sua jornada tenha êxito, tenha sucesso. Levantamento dos seus resultados atuais, obviamente, para levantar os seus resultados atuais, eu vou mapear os seus hábitos atuais, ou seja, se eu conhecer 100% dos seus hábitos, eu conheço 100% do seu resultado. Então, para quem participou da jornada, fala Flávio, para quem participou da jornada, todos os alunos, independente os que terminaram a jornada ou não, os que pararam no meio do caminho ou entraram depois que a jornada estava começando, todos os alunos que participaram da jornada vão ganhar essa sessão estratégica, uma sessão estratégica de 30 minutos de mapeamento e fluxo de hábitos, tá? Para vou trabalhar nesses 3 pilares: levantamento dos seus resultados atuais, consequentemente dos seus hábitos atuais, fazer uma definição de perfil e propósito, nesse sentido que eu falei na live, cara, por qual hábito, se você, principalmente para quem desistiu, cara, por qual hábito você deveria ter começado, quais os pontos, quais realmente os pilares da sua vida que precisam ser trabalhados em grau de prioridade. Você precisa começar por atividade física, você precisa começar por idiomas, por onde você precisa começar? Então a gente vai fazer isso, fazer o levantamento dos seus resultados atuais, a definição de perfil e propósito, e por último, que é o objetivo da sessão estratégica, é construir o seu mapa para melhoria de resultados. Construir o seu mapa para melhoria de resultados. Então esse é o objetivo da sessão estratégica. A sessão estratégica, 100% dos alunos que participaram da jornada dos 30 dias têm direito, vão ganhar, eu vou mandar o convite para todo mundo, quem quiser, como é um presente, claro, você não é obrigado a aceitar, quem quiser, quem achar válido, que precisa disso, quer continuar, quer estabelecer um plano lá para fazer a sua própria jornada dos 30 dias, é um presente que vai ser dado para todos os alunos da jornada dos 30 dias em forma de agradecimento pela companhia. E
Para encerrar oficialmente a jornada dos 30 dias, eu quero falar um pouco do método que está por trás da jornada dos 30 dias. Ao longo dos 30 dias eu não coloquei a divulgação do método, nada sobre isso, porque não era o meu intuito, não era o intuito da jornada. O intuito da jornada era caminharmos juntos para implementar novos hábitos na sua vida. Isso foi alcançado. E agora eu vou te contar um pouquinho do método que está por trás de todo esse trabalho. É um método que eu chamo de RCS, um método rápido, consistente e simples, baseado basicamente em modelagem, onde eu vou modelar pessoas, processos. Eu preciso ter preciso estabelecer um novo hábito. Você conhece alguém que tem esse hábito? Até pra gente, por exemplo, quando você tem seu mapa, fala, não, cara, eu gostaria de fazer, eu gostaria de ter resultados de atividade física igual o meu irmão tem. Seu irmão, ele tem, ele vai, como que ele alcança o resultado dele? Então nós vamos modelar ele. Ele vai pra academia 5 vezes por semana, é só você fazer igual. Óbvio. Modelagem é o quê? Você pegar a receita, adaptar ela para o seu universo, pegar o modelo da camisa, adaptar para você poder vestir. Então o método RCS é R de rápido, C de consistente e S de simples. Então rápido, consistente e simples. Um conjunto de estratégias e ferramentas para criação e alteração de hábitos. Foi o que nós implementamos na jornada. Lembra que eu falei lá no início da live das ferramentas e estratégias que foram utilizadas para fazer o funcionamento da jornada, para alcançar os objetivos e os resultados que a jornada dos 30 dias propuseram? Algumas estratégias que tem dentro do método, tá? Dentro do método, coisa que você vai ver dentro da sessão estratégica. Um Pareto, um gráfico de Pareto, é um 80-20 dos seus hábitos, ou seja, quais são os hábitos mais importantes que você deveria trabalhar. O alinhamento com o seu propósito, mesmo eu fazendo um 80-20 dos seus resultados. Foi aquela questão que eu falei lá da atividade física e da água, por exemplo. Mesmo eu fazendo um 80-20, identificando que 80% do seu resultado viria de atividade física. Será que está alinhado com o seu propósito? Será que você tem força o suficiente para começar por atividade física, ao invés de começar, às vezes, implementando o hábito da água, que é um pouco mais simples, um pouco mais fácil de entender, tem um êxito, depois seguir? Então, essas são algumas estratégias que estão dentro do método, tá? Que vai além que está por trás da jornada. Algumas ferramentas que estão dentro do método. Ferramentas para acabar com a procrastinação e ter um colega de caminhada. Tudo isso são ferramentas que estão dentro do método. A importância de você ter essa companhia, de você ter alguém contigo para pegar na sua mão, para te apoiar, para poder te ajudar a fazer esse approach em algum momento você vai fraquejar, você vai ter que ter ferramentas, você vai ter que ter um parceiro para poder te ajudar. Então isso são ferramentas do método rápido, consistente e simples, método RCS, que é o método que baseia a jornada dos 30 dias. Para a jornada, esse método, pensando na jornada, tá? Lembra que eu comentei aqui em algum ponto da live, a gente teve problemas que algumas pessoas, por incrível que pareça, entraram no grupo, preencheram o formulário, trazendo os pontos que gostariam de trabalhar, mas não começaram. A pessoa não começou. Então, ou seja, para quem não começou, tem dois problemas. Ou a pessoa está procrastinando, o que é um problema crônico, ou falta de propósito. Então, o método tem ferramentas, tem estratégias para resolver isso. Falta de propósito ou procrastinação. Então, dentro do método eu tenho ferramentas para poder resolver todos os dois. A pessoa não começou, então o método resolveria esse problema de não começar. Eu te ajudaria a começar. Tem pessoas que começaram e pararam, lembrando, pessoas que começaram, pararam e recomeçaram dentro da jornada, processo normal da caminhada, está seguindo o fluxo. Tem pessoas que começou, parou, recomeçou e está seguindo firme até hoje. Então, isso aí não é um problema para dentro da jornada. Só perde quem desiste, ou seja, a jornada só acaba para quem não recomeça. Quem desistiu, realmente perde, ok? Só perdeu quem desistiu. Então, o método RCS ajudaria para quem não começou, para quem começou e parou. E algumas pessoas pararam porque pegaram o método da jornada e lá no iniciozinho nós falamos, escolhe uma área e faça. Tem algumas pessoas, por ter definido a estratégia errada, eu vou começar então, vou pegar os 4 mais importantes e vou fazer os 4. Teve pessoas que conseguiram tocar mais de um hábito, tocou 2, 3 e conseguiram ter êxito.
Mas teve um grande grupo que parou porque definiu a estratégia errada. Começou por 4 hábitos e ali no meio você vai ter no mínimo 1 ou 2 que são difíceis de implementar de forma para quem é um procrastinador ou para quem não estava preparado para essa caminhada, para poder começar. E aí eu começo 4 hábitos de uma vez, rapidamente eles vão me derrubar. Foi o que aconteceu com muitas pessoas, elas derrubaram. Então, usando um método rápido, consistente e simples, eu, dentro do método, tenho ferramentas e estratégias para poder modificar esse negócio. Em vez de você começar por muitos hábitos de início, isso é um diagnóstico mal feito. A pessoa, quando a gente fala lá, escolhe um hábito, o diagnóstico está mal feito. Você deveria ter começado por um hábito talvez mais fácil, um hábito um pouco mais simples. Sejam bem-vindos todos que estão aí. E ir aumentando progressivamente tanto o resultado quanto quantidade de hábitos. Então, um método como esse, rápido, consistente e simples, que foi o método que baseou a jornada dos 30 dias, o método SCS, que foi o que baseou a jornada dos 30 dias, ajudaria a resolver todos esses problemas. Ajudaria o problema de quem não começou, ou seja, está procrastinando ou tem problema de propósito, de quem começou e parou, ou seja, parou, só desistiu, só perdeu porque desistiu, ou seja, só não tem resultado porque desistiu. Se tivesse recomeçado ou se tivesse continuado, teria tido resultado, e dentro do método também tem ferramentas para isso. E a questão do erro de diagnóstico, de começar, ao invés de fazer um hábito por vez, como eu estou no início do processo, fazer 3, 4, e aí a pessoa não conseguir tocar de forma consciente, porque entre esses 3, 4 hábitos que a pessoa pega, com certeza vai ter 1 ou 2 de difícil implementação, que você vai precisar de mais ferramentas, de mais estratégias. E uma das estratégias nós falamos aqui, que é a questão de modelagem, de pegar uma pessoa que tem o resultado naquela área que você quer ter, fazer a modelagem dela. Eu vou, inclusive, já deixo aí o convite para as pessoas. Eu vou fazer uma live a semana que vem sobre modelagem, com ferramentas, um passo a passo completo para fazer modelagem. Te convido a assistir. Galera, é isso. Para finalizar aí a live de encerramento da jornada dos 30 dias, da minha parte, Renner, é agradecer todo mundo que participou. Vou reforçar de novo, todo mundo que passou dentro da jornada vai ganhar uma sessão estratégica de 30 minutos comigo, para a gente fazer esse passo a passo aqui, que eu achei que ficou bem legal. Fazer o levantamento dos seus resultados atuais nessa sessão estratégica, uma sessão de 30 minutos, fazer o levantamento dos seus resultados atuais, definição de perfil e propósito e construção do mapa para melhoria dos seus resultados, ok? Vou colocar lá no grupo VIP, todos têm direito, é só clicar no link lá e para a gente combinar a data e horário para poder fazer a sessão, e aí nós vamos fazer um trabalho personalizado com você. Quero agradecer demais todo mundo que participou da jornada, participou das lives que foram direcionadas para a jornada, e dizer que, para quem quiser, para quem viu o desenvolvimento do método aí ao longo dos 30 dias, a ferramenta Jornada dos 30 dias continuará disponível, eu vou deixar ela online, porque ela ajudou muitas pessoas dentro da jornada dos 30 dias e pode continuar ajudando. Hoje pode ser seu dia 1, amanhã pode ser seu dia 1, segunda-feira pode ser seu dia 1. Então, quer utilizar a ferramenta da jornada dos 30 dias? Clica no link, cai para dentro do grupo VIP. Dentro do grupo VIP tem o mapa completo de toda a jornada. Você vai vendo, lá tem o passo a passo do que você tem que fazer. Primeiro isso, depois aquilo, atualizar gráfico. Vai fazendo, você consegue realizar a sua jornada dos 30 dias. E agora eu estou implementando essa sessão estratégica também, que como eu não vou estar online no movimento da jornada, você vai utilizar a ferramenta jornada, eu vou te dar um mapa lá no iniciozinho. A gente faz uma sessão estratégica, eu te dou o mapa com todos os pontos e você caminha. Se precisar da minha ajuda, claro, eu vou estar à disposição. Então vai ser isso, tá, galera? A partir de agora, a jornada dos 30 dias vira uma ferramenta que começa numa sessão estratégica comigo, e aí você pode caminhar ao longo de 30 dias, implementar, modificar ou substituir hábitos na sua vida. Galera, foi um prazer enorme, tá, fazer esse movimento, trazer resultado, fazer diferença na vida das pessoas, que era o meu intuito, que era o que eu queria fazer. Mostrar que eu tenho um método que funciona, que pode mudar a sua vida. Se você for empilhando um hábito por mês, uma coisa de cada vez, com as estratégias certas, você consegue mudar
100% dos seus resultados. 100% dos seus resultados atuais estão diretamente vinculados a 100% dos hábitos que você tem em cada área da sua vida. Beleza? Galera, da minha parte é isso. Gratidão, obrigado para todos que participaram, incentivaram, mandaram mensagem, enfim, foi muito legal, muito top. Daqui a pouco tô só esperando terminar a live. Eu vou postar aí. Hoje eu já fiz o meu Duolingo de hoje, completei 2.000 dias de prática de idiomas. Então incentivo a todos a fazer. Idiomas é um negócio que é muito importante, tem muito a agregar, estou muito feliz. 2.000 dias de forma contínua, não é fácil, mas vale muito a pena, mais de 6 anos estudando idiomas, então é algo que eu recomendo, aprendizado enorme, tá? Galera, fica aí minha gratidão, meu muito obrigado para todos que participaram, me ajudaram, contribuíram, fizeram, me incentivaram aí a construir a jornada, beleza? Galera, um grande abraço, uma boa semana, bom final de semana a todos. Amanhã tem live na parte da noite. Beijo no coração.